Presidente, eu não vou nem usar os 15 minutos todos, mas eu quero fazer uma reflexão em cima de uma frase que foi colocada aqui por a deputada, a doutora Silvana. Ela diz o seguinte: não esperar o caos para tomar providência. Não esperar o caos para tomar providência. E em seguida, já num outro contexto, mas também que eu acho pertinente, comparar com outros países, com outras situações. Então, em cima disso aqui, quero fazer a seguinte reflexão. Já é pauta bem consagrada, bem debatida, moída e remoída, a questão da crise econômica e financeira. E, lógico, alguns procuram atribuir a responsabilidade a A, B ou C. De minha parte, eu tenho insistido em reafirmar a tese de que a crise econômica e financeira é uma crise do capitalismo mundial, agonia e morte do capitalismo industrial, que cede lugar ao capitalismo financeiro. As grandes empresas, os grandes bancos se reuniram nos trusts e assumiram o controle da economia, de tal forma que forçam o lucro fácil com a especulação financeira em detrimento do capital produtivo. E isso aí é a realidade de várias nações. E é fato que mesmo as nações mais ricas e mais prósperas não estão tendo um desenvolvimento e um crescimento como obtiveram no passado. E alguns até decresceram também, como é o caso de nós aqui no Brasil, país em desenvolvimento. A China, a economia que cresceu muito forte durante vários anos, cresce 6,9%. Nosso principal parceiro comercial, mercado consumidor de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E isso, obviamente, gera problemas no nosso país. O que ocorreria com quem estivesse no governo? Talvez mudasse a forma do enfrentamento disso. Há propostas colocadas com um componente mais à esquerda que defendem claramente a taxação das grandes fortunas, cobrança de mais impostos dos ricos para compensar o déficit de arrecadação, ou mais à direita, que propõe desregulamentar direitos dos trabalhadores, para que haja uma margem de lucro maior das empresas, que elas continuem operando. Bom, os Estados brasileiros começaram a sofrer com essa crise. E quem não tomou a providência no tempo certo, sofreu e foi penalizado mais ainda. São vários estados brasileiros que atrasaram o pagamento dos servidores públicos. E se costuma sempre nessa época, nesses momentos de crise, querer responsabilizar e querer diminuir os custos cortando salário dos servidores. E o governo federal, que é do meu partido, fez isso. E nós somos contra esse tipo de política. Ou então, o que é pior, cortando gastos em setores importantíssimos, como é a educação, como é a saúde. Nós temos exemplos aqui, vários estados que reduziram investimentos na educação, que estão fechando, tentando fechar escolas, sob a resistência dos estudantes que estão ocupando escolas para evitar que elas sejam fechadas. No meu município, lá em Juazeiro do Norte, foram fechados hospital, serviços de saúde, escolas, que a crise também chegou nas prefeituras. É preciso, então, que a gente tome as providências para evitar que o caos chegue aqui. E aí, vou me valer novamente do exemplo da doutora Silvana, que no seu contexto pegou lá referência de um país que passou por uma experiência que não deu certo, que serve de referência para a gente. Nós não precisamos provar determinadas coisas ou sofrer determinadas situações para entendermos que aquilo não é bom. O que aconteceu com os outros, que pode acontecer com a gente, nós precisamos entender e procurar uma forma de superar e de evitar esses problemas. Então, os estados que não fizeram, que não tomaram as suas providências, agora correm para tomar as providências tomando um remédio muito mais amargo. É uma situação de crise e o remédio é desagradável. Foram vários estados que aumentaram a sua taxa de imposto ICMS modal de 17% para 18% e alguns até mais. Me parece que o Paraná subiu de 12% para 18%, onde a situação é extremamente crítica. E não há saída. Os serviços e a demanda por serviços públicos, ela cresce no dia a dia, na medida que a população cresce.
E é a obrigação do Estado, do nosso ponto de vista, que ele ofereça mais e melhores serviços públicos com mais qualidade. Ou então, contra isso, somente a proposta do neoliberalismo de terceirizar tudo, de passar tudo para a iniciativa privada e se vale dos serviços públicos somente aqueles que têm os seus recursos. Possível. Será um prazer. Então, estamos nós agora diante de um dilema. O que fazer para evitar que a nossa situação chegue à situação que outros estados já passaram?